Chegando a live. E estamos entrando ao vivo. Entrando ao vivo, avisando o pessoal que estamos entrando ao vivo. Botõezinhos mágicos aqui. Nossa, tem várias instruções aqui no meu Instagram. Opa, ok. Muito bem, muito bom. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa semana de lives de introdução ao Theta Healing, né? Nessa semana eu espero trazer para vocês sabedorias, conhecimentos que irão guiar vocês para entender se o Theta Healing é um caminho para vocês ou se o Theta Healing talvez não seja um caminho para vocês de aprendizado, mas talvez um caminho para terapia, para quem sentir, por exemplo, né? Mas eu acredito que quem está aqui hoje vai se beneficiar em receber um pouco desse conhecimento, tá bom? Quem já estiver chegando por aqui, boa noite, Valesca, boa noite, Ana, Edi, Nai, sejam bem-vindas vocês. Quem já está chegando por aqui e conhecer mais pessoas que talvez se interessem pelo conteúdo do Theta Healing, queiram conhecer um pouco mais dessa ferramenta, dessa sabedoria, aqui embaixo tem um aviãozinho, né? Vocês podem clicar no aviãozinho e compartilhar com outras pessoas que talvez se interessem e queiram participar de um momento como esse, né? Aprender um pouco sobre essa sabedoria, um pouco sobre essa técnica. Boa noite, Ana, boa noite. Né? Então hoje o que eu vou entregar para vocês, né? Além de no final a gente vai fazer alguma prática, eu vou trazer alguma prática do Theta Healing para vocês, ainda vou sentir exatamente qual delas vão ser, eu tô com algumas 3 na cabeça, mas em suma, hoje eu quero trazer a definição, né, sobre o que é o Theta Healing e qual é a relação com as crenças, né, que eu tanto falo, às vezes eu coloco em algumas publicações, fazendo pequenas provocações, mas eu espero e imagino que positivas, né, para que vocês comecem a reconhecer essas crenças dentro de vocês. Seja bem-vindo, Macedo, bem-vindo, bem-vindo. Olha aí, uma boa noite com a bandeira do Brasil. Mayumi, seja bem-vinda. Vamos chegando, pessoal. Assim é, gratidão, Macedo. É isso, o grande universo. Michele, seja bem-vinda. Vamos chegando. Vou aproveitar para conferir se eu já mandei o link em todos os grupos que eu tinha que mandar. Acho que sim, acho que eu já mandei para todos. Quem chegou agora, se sentir no coração de compartilhar com outras pessoas também o link da live para que elas possam assistir conosco e receber essa sabedoria que será compartilhada no dia de hoje. Eu fico muito grato antecipadamente por esse compartilhamento, tá bom? Marilza, seja bem-vinda você também. Bom, muito bem. Vamos começar com o nosso momento, então. Quem tiver papel e caneta, né, quiser separar já para fazer as suas anotações, pegar os seus pontos de vista e deixar as suas perguntas anotadas também, né? Vocês podem escrever aqui, é claro, mas pode ser que eu demore um pouquinho para responder, aí talvez eu peça um pouquinho para frente de novo. Pode colocar aquela pergunta mais uma vez, né? Você pega das suas anotações para que você não se esqueça também, por conta do flow do que eu vou estar passando de informações para vocês no dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, Theta Healing, né? Vou contar o que quer dizer essa palavra para vocês, que eu acho que explicar o que a palavra quer dizer é o primeiro ponto de todos. Eu gosto de desfragmentar a palavra, né? A palavra Theta, ela tem um duplo significado. Ela é uma onda cerebral que nós temos, todos nós temos várias ondas cerebrais, né? A delta, a gama, a alfa, a teta, né? E o Theta é uma destas ondas cerebrais, né? Então essa é a primeira parte da nomenclatura, né? Theta. E a segunda parte da nomenclatura é healing, que seria cura, né? Cura através desta onda Theta. Mas a palavra Theta também tem um outro significado. Se a gente for voltar um pouquinho antes, né, para a origem dessa palavra, a palavra Theta quer dizer alma. Então a gente pode fazer uma analogia diferente, talvez até mais interessante, afirmando que a cura através da nossa alma, a nossa alma se permitindo se requalificar, se restaurar na perfeição que ela é, que a gente pode chamar isso de cura, né, no aspecto energético. Seja bem-vindo você também, Wagner. Bem-vindo para esse nosso momento, para essa nossa live de introdução ao Theta Healing. Agora eu acabei de contar para o pessoal o que quer dizer o nome do Theta Healing, né, que é fragmentando, Theta Healing, alma, cura ou onda cerebral, cura, né? Em um resumo para você que chegou agora.
tá bem? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês tivessem de noção, tivessem de ideia, porque como é um nome que é estrangeiro, né, e uma mistura com uma palavra que não é tão conhecida, é importante que vocês saibam, pelo menos, o significado desse nome, tá bom? Agora, o que faz? Né? Legal, você explicou o nome, parece muito legal, tem alguma coisa a ver com a cura, uma cura energética, tal, tem um nome de alma, muito chique. Mas o que faz essa ferramenta? O que ela entrega verdadeiramente? O que ela tem a ver com as crenças também, que é a promessa que eu vou entregar para vocês hoje, né? Fazer essa relação. O Theta Healing é uma ferramenta quântica, né? Que trabalha com a energia do próprio universo. Quando eu falo energia do próprio universo, algumas pessoas vão entender como Deus, algumas pessoas vão entender como universo, outras pessoas vão entender com outras nomenclaturas que elas compreendem a energia do todo, né? E embora tenha esse aspecto, que é um aspecto, vou chamar de espiritual, também tem um aspecto racional por detrás. Existe uma tentativa, inclusive, de mesclar o conhecimento científico com a prática do Theta Healing. Por isso que eu falo que é uma ferramenta quântica. Seja bem-vinda, Ivy. Bem-vinda. Por que eu digo que é uma ferramenta quântica? Porque ela utiliza a visualização. E não a visualização necessariamente aquela de terceiro olho, da pessoa ver outras dimensões, né? Que tem pessoas que conseguem ver através do véu. Essa é uma particularidade que nem todas as pessoas têm. Mas a visualização a partir, principalmente da sua imaginação, né? Que você é guiado, ou você se guia, se você estiver se auto-aplicando, para que o universo possa manifestar aquilo que está sendo solicitado, aquilo que está sendo comandado para o universo dentro dessa ferramenta, dentro dessa sabedoria que é o Theta Healing, que pode ser aplicado em você, você se auto-aplicar, você trazer essa energia para você e também deixar disponível para outras pessoas, se você for atender seus familiares, atender os seus amigos, atender como clientes, por exemplo, é uma ferramenta que você pode disponibilizar dessa forma também. Aí tá, André, você está explicando, está falando Theta e energia do universo, que a gente pode chamar de Deus e visualização. Calma, vai mais devagar, conta de um jeito diferente. Vamos lá, de uma forma diferente então. Se eu fosse explicar de uma forma muito sucinta a potência do Theta Healing, eu diria que é uma forma de você se conectar com o universo e estando conectado com o universo, né, você pode manifestar, você pode modificar, você pode compreender, você pode se aprofundar e mergulhar dentro de si mesmo. E olhar coisas que talvez você não olhasse se você estivesse sozinho, sozinha, sem esse amparo dessa energia do universo em você. Então é um movimento seguro para que você faça esse mergulho de auto-reconhecimento de você. A gente pode chamar de processo de autoconhecimento, inclusive, também. Seja bem-vinda, Rose, seja bem-vinda, Lai, sejam bem-vindas também. Né? Muito bem. Dentro dessa ferramenta, como eu falei que existe uma tentativa, existe um movimento, não vou nem chamar de tentativa, existe uma experiência, né, para fazer uma mescla com a ciência. E eu falei da visualização justamente porque dentro do conhecimento da física quântica, ou da mecânica quântica, a visualização ela é muito importante. Porque nessa ferramenta do Theta Healing, não é o terapeuta que manifesta, não é você que está se auto-aplicando que manifesta, é o próprio universo que manifesta. Só que ele manifesta a partir da sua visualização, do seu ato de observar. Por isso que é chamada também de uma técnica, de uma ferramenta quântica, o Theta Healing, muito além de uma ferramenta mental que utiliza de vários artifícios, inclusive de linguagens hipnóticas dentro do seu processo. Sim, o Theta Healing utiliza a linguagem hipnótica dentro do seu processo, mesmo que não seja dito isso, né, escancaradamente, vamos dizer assim, mas utiliza. Porque essa onda cerebral que eu falei no começo, que é a onda Theta, que a nossa mente entra quando a gente começa a se conectar com essa frequência, que pode se conectar através de um processo de meditação, por exemplo, ou de um processo de comando. Um comando mental que você dá, você já se conecta, por exemplo. Né? Isso eu ensino no curso do Theta Healing, tá? Seja bem-vinda, Maria, seja bem-vindo, Eduardo, também, para esse nosso encontro, essa nossa live de hoje. Tá? Muito bem, continuando a explicação sobre isso. Quando você está conectado nesse lugar e você tem a visualização, o universo manifesta, o universo realiza. E essa que é a grande potência do que é a ferramenta do Theta Healing. Porque ela não depende de você ter uma ferramenta na mão, de você ter um conhecimento anterior sobre alguma circunstância, por exemplo. Porque vem para você, o universo traz para você. Ainda mais quando você está mergulhando em si mesmo.
Hoje eu vou contar um exemplo do que aconteceu hoje comigo para tentar exemplificar de uma forma mais aterrada, vamos dizer assim, mais aqui. Eu acabei de fazer uma prática com os meus alunos, né? Minhas alunas, na verdade, tinham duas meninas participando, então vou colocar no feminino. Não era uma prática de Theta Healing, era uma prática de Reiki, na verdade, mas no início da nossa prática, eu pedi para que todos fechássemos os nossos olhos, todas fechássemos os nossos olhos, para que nós nos conectássemos com aquele momento, para que nós deixássemos de lado um pouco todas as preocupações, todas as agitações que a gente tem no nosso dia a dia. E aí, nesse momento, eu perguntei para o universo, através dessa conexão que o Theta Healing proporciona. Universo, criador de tudo que é, como a gente chama no Theta Healing. Qual é a melhor prática para hoje? Qual é o melhor movimento para hoje que vai auxiliar tanto o meu processo pessoal quanto dessas pessoas que estão aqui para o bem maior de todos nós, né? E aí, cada pessoa tem uma forma, né? Tem pessoas que vão enxergar, tem pessoas que vão ouvir, tem pessoas que vão simplesmente sentir. Hoje, para mim, veio uma coisa mais como falar, né? Retorno à essência para redescobrir algum aspecto que ainda está limitando o momento presente. Mais ou menos dessa forma que veio. Aí eu traduzindo isso, né? Como que eu traduzo isso de uma forma para a nossa prática de hoje? Aí eu falei para elas, meninas, hoje a gente vai voltar no tempo. Hoje nós iremos, cada uma na sua individualidade, né? Irá pensar em alguma coisa que gostaria de trabalhar na sua linha do tempo. Seja na sua infância, seja na sua adolescência, seja em uma vida passada, por exemplo. O Theta Healing também trabalha em vidas passadas, tá? E aí eu pedi, fechem seus olhos por alguns instantes e deixem com que o universo traga para vocês, se vocês se permitirem, esses lugares. Aí nesse momento, coletivamente, também é possível fazer o Theta Healing coletivamente, eu pedi para o universo, o que puder ser trago para elas, se elas estiverem abertas e disponíveis, que chegue para elas, que se manifeste para elas, que elas possam ver esse lugar que elas querem trabalhar, que vai auxiliar elas no processo individual. Seja bem-vinda, Ângela. Pessoal que chegou agora, hoje eu estou fazendo uma live, né, a primeira das 5 lives que eu vou fazer essa semana, essa seria a primeira, né, segunda-feira, de uma introdução ao Theta Healing. E o tema de hoje eu vou contar um pouco sobre o Theta Healing, o que é o Theta Healing e qual que é a relação com as crenças, tá bom? Para vocês chegaram agora, para que vocês fiquem sabendo o que está rolando aqui também, tá? E se vocês puderem e souberem de pessoas que se interessam por assuntos como esse, aqui embaixo tem o nosso aviãozinho, vocês podem compartilhar com mais pessoas para que elas possam saborear esse momento assim como vocês, tá bem? Deixa eu voltar a historinha aqui para vocês, vamos lá. Muito bem. Pedi para o universo para que trouxesse isso, deixasse disponível. Por que eu digo deixar disponível? Não simplesmente mostrar para elas. Não intervir no livre-arbítrio, né? Porque não era uma prática especificamente nisso, então deixando disponível aquilo se fosse possível, se fosse permitido para elas, né? Porque dentro de toda a prática energética, e que tem um lado, vamos dizer assim, espiritual, como o Theta Healing tem também, é muito importante que você respeite o livre-arbítrio das outras pessoas, para que você não entre em um lugar de achar que você sabe aquilo que você não sabe, né? É o universo que sabe, ele que guia todo esse processo. Muito bem. Isso era para contextualizar para vocês um pouco do uso prático dessa conexão. Deixar o universo dizer para você, eu faço esse movimento aqui para cima, porque na concepção do Theta Healing, né, nós subimos até a fonte criadora de tudo que é. Nós subimos até a fonte primária do universo, para que com essa conexão com a fonte primária do universo, nós possamos receber a visão, a audição, o sentir e qualquer outra coisa que seja necessária para que nós possamos nos auxiliar ou auxiliar a pessoa que está buscando o nosso auxílio, seja amigo, seja algum cliente que a gente venha a ter, né? Então acho que isso já deu para ter uma ideia geral, um pouco sobre o que é, né, como que funciona essa conexão, pelo menos para si, né? Se você for aplicar em outra pessoa, tem alguns passos diferentes, mas para si é uma coisa muito simples, é uma coisa meio de comando, né, para você se conectar com essa frequência e deixar isso vir para você, tá? E agora, o que isso tem a ver com as crenças, né? Que eu falo muito sobre crenças. Por que eu pedi para elas retornarem no passado? Principalmente para a infância, especificamente.
Hoje eu estou vivendo um momento de reconstrução, né? Eu estava comentando isso com a minha aluna, ela falou, poxa, você tem que falar isso para as pessoas têm que saber. Eu falei, tá, acho que eu vou falar na live então. Seja bem-vinda, Marli. E eu chamo de processo de reconstrução todo momento que você está tendo algum tipo de reforma íntima, que é você modificar ou se abrir para compreender algum aspecto seu que não estava tão claro, que às vezes você estava fugindo, você estava se evadindo, você estava evitando, ou você estava colocando alguns artifícios para que você não reconhecesse aquilo com tanta clareza, né? E é justamente por isso que o universo me guiou para olhar para a infância. Gratidão, Marli. E por que especificamente para a infância? Porque eu perguntei para o universo, isso para mim, vou falar de mim, tá? É uma experiência minha. Universo, quando foi na minha vida, quando foi na minha existência, o momento no qual eu comecei a acreditar, ou eu comecei a desejar, ou eu me bloqueei para sentir? Quando foi esse momento? Foi isso que eu me perguntei, né? Porque eu sou professor, né, de Reiki, de Theta Healing, o pessoal fala, essa pessoa é super sensitiva, ela super sente, ela tem várias emoções, nem sempre, às vezes eu me bloqueio bastante na parte do sentir, eu fico bem racional, né? Isso atrapalha um pouquinho os nossos processos. Seja bem-vinda, Lari, seja bem-vinda, Ellen. Olha, recebi corações da Lari. Né? E o que isso tem a ver com crença, André? Por que você está falando disso? Buscar uma parte de uma coisa no passado que impediu você de sentir, que você acha que você não sente tanto e tal? O que isso tem a ver com crença? Isso é uma crença. As crenças, elas são programas. Programas que nós nos colocamos, ou que alguém coloca na gente. Eu vou dar um exemplo bem comum, vamos dizer assim. Talvez alguém da sua família, em algum momento da sua vida, tenha virado para você e dito alguma coisa que você acreditou. E talvez uma coisa que não seja tão boa. Por exemplo, que o seu cabelo é feio, que o seu cabelo é ruim, né? Que, nossa, é um termo horrível, né? Mas vamos lá. Eu já ouvi isso algumas vezes, inclusive. Né? Que você é muito gordinha, que você é muito gordinho, que você é incapaz de aprender alguma coisa, que você não é o suficiente, né? Que não te queriam, por exemplo, que não era para você ter nascido. Eu estou dando uns exemplos bem fortes aqui na real, né? Principalmente esse último. E tudo isso são programas, são palavras que são ditas, né? E na nossa infância, principalmente, a gente não tem muito filtro para esses programas que estão chegando. Eles vêm e são instalados. Tipo, ouviu, a gente acha, a criança ouve por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes, mas nem sempre. Para as coisas que pegam no emocional, geralmente não. Essas aí grudam. E elas grudam até que ela começa a acreditar naquilo. Isso que você começa a acreditar, que você põe fé naquilo, afirma que é real, se torna uma crença, se torna um programa. Crença é tudo aquilo que você acredita que é. Ó, Ellen dizendo que até hoje, ouço até hoje, que cara feia é essa? Às vezes falam isso pra você? Então, né? E aí, Ellen, eu vou pegar o seu exemplo agora, tá? Mas não vou falar especificamente da sua história, até porque eu não sei. Deixa eu só dar um bem-vindo aqui pra Cláudia, a Estilo Silva Pires, seja bem-vinda você também. Né? No seu exemplo, Ellen, se você aceitou esse programa na sua vida, né, de que você, em alguns momentos, vou imaginar que em alguns momentos você tem uma cara feia ou você demonstra uma cara feia, e você assimilou isso como real, o que acontece, né? Às vezes a gente assimila, opa, aceitei, eu sou isso de vez em quando, ou eu sou isso às vezes, né? Quando isso acontece, isso se torna um programa, isso se torna uma crença em nós. E o nosso subconsciente, ele vai trabalhar para mostrar para você esse programa sempre que possível. Como assim, André? Inconscientemente você vai criar uma realidade na qual você vai se forçar a ver ou ouvir alguém dizer para você isso, para reforçar essa crença, reforçar esse programa que existe aí dentro de você. André, o que isso tem a ver com o Theta Healing? O Theta Healing trabalha isso. Que é o que eu pedi hoje na prática que eu fiz com as minhas alunas. Eu pedi ao universo, me mostra, o que eu preciso fazer para trabalhar esse aspecto que é o exemplo que eu dei.
volta para sua infância e encontra um momento onde você sentiu que você não poderia sentir. Beleza, vou voltar. Voltei para mais de um lugar, inclusive, que muitas vezes a gente recebe várias vezes esses programas, né? Aí, mais pra frente na semana, acho que eu vou contar sobre o aprofundamento. Deixa eu ver aqui. Vou contar. Vou contar na semana sobre o aprofundamento pra gente como que se encontra um pouco dessas crenças, né? Tava olhando a minha colinha. Mas, em suma, retornando para esse lugar, olhando para essa crença, olhando para esse programa que foi instalado ali, com essa conexão com o universo que você faz através do Theta Healing, da onda Theta, da onda da sua alma, você pode modificar esse programa. É como se você retornasse ao estado de inocência da criança, né? Ou como se você acessasse o administrador da sua mente, né? Você acessou o estado Theta, você ativa o estado administrador. O que você faz no estado administrador? Você modifica programas. Tira programa, põe programa, né? Mas perceba, cada um desses programas, mesmo que pareça absurdo, tá? Todos eles têm algum nível, algum tipo de ganho. Não existe nenhum programa que está em você, nenhuma crença que está em você, que não esteja te dando algum tipo de ganho, que não tenha algum benefício para você. Eu não vou dar o exemplo da Ellen agora para não ser invasiva, a não ser que ela peça, tá? Mas no exemplo que eu dei em relação a mim, por exemplo, né, de, poxa, quando que eu parei de me permitir sentir tanto? Se a gente for olhar a nossa sociedade hoje, eu sou homem, né? E o homem, ele não é autorizado a sentir. E eu não estou falando isso para me colocar em posição de vítima, não, tá? Socialmente vocês sabem que isso acontece. O homem não pode sentir. Não está autorizado. Não está certo sentir. É fraqueza. É vulnerabilidade. E não só isso, né? Não, acho que é isso, né? Traz um ponto de vista de fraqueza. Então, o ganho de você não sentir é justamente você se proteger. De quê? Nesse contexto que eu estou falando do meu exemplo, né? Você se proteger do quê? Da fraqueza, da vulnerabilidade, da... Palavra? Vulnerabilidade? Tem outra. Esqueci. Bom, fraqueza, vulnerabilidade. É isso. Essas são as principais que vieram aqui. Então, existe um ganho. Poxa, é um ganho grande, né? Pensa só. Você não se expor, você não se demonstrar frágil e se sentir mais potente. É um baita de um ganho. Então, poxa, se eu tirar esse programa, eu vou perder esse ganho? Não vou tirar não. Pode manter esse programa aí, deixa esse programa aí. Então a nossa mente ela pensa de um jeito meio binário, assim, né, nesse sentido. Por quê? Ela quer nos proteger, ela quer nos dar benefícios, meio que não importa como. E aí o que Theta Healing ajuda nesse processo? Como a gente está em comunhão com o próprio universo, seja bem-vinda, Letícia. Como a gente está em comunhão com o próprio universo, o universo traz a sabedoria para a gente mais elevada do que é esse benefício, do que a gente está ganhando mantendo esse programa, mantendo essa programação, essa crença dentro de nós. E ao mesmo tempo que a gente consegue ter essa ciência, o universo permite, e ainda bem que permite, que a gente mantenha os benefícios, tenha os aprendizados, a sabedoria que vem junto com essa experiência, e aí a gente possa remover, desinstalar aquele programa limitante e trazer só a permissão de manter aquele benefício. O instalar do dedo não precisa, tá? É meio lúdico para a nossa live, tá? Não tem instalado o dedo no Theta Healing, não é apometria. E trazer apenas o benefício, manter apenas o benefício, a sensação daquele benefício, a potência de ter aquele benefício, a consciência do aprendizado que você teve. Porque no fim da nossa jornada, a gente veio aqui na Terra para adquirir algum nível, algum tipo de aprendizado, né? E muitos desses aprendizados, eles podem vir de uma forma que são um pouquinho densas, vamos dizer assim, são um pouco desafiadoras. E não está errado, e também não está certo. A nossa alma escolheu esse caminho. Seja bem-vinda, Ellen. Né? Nada que acontece na sua vida acontece sem que você queira. E eu sei na pele que às vezes é difícil ouvir isso. É foda. Eu sei. Mas é real. Nada que você vive na sua vida foi criado por outros.
ou ao menos só por outros. Sempre tem um pedaço de você nesse processo de criação. Seja bem-vinda, Biane. Por isso que nas últimas postagens que eu venho fazendo, eu estou tentando trazer pelo menos, espero que eu esteja conseguindo, um senso de autorresponsabilidade, né? Porque enquanto a gente não assume a responsabilidade pela nossa existência, pela nossa vida, pela nossa alma, né, e nos conectamos com a nossa alma, a nossa realidade não muda. Não muda. A gente vai ficar patinando, andando em círculo, né? Eu contei um exemplo para vocês hoje e é real. A minha aluna está aqui, inclusive, né? Ela falou, fala lá pra galera. Daí eu tô falando. Por quê? Porque é real. E quando é real é mais fácil, né? Não preciso ficar pensando em exemplo aleatório. Não, é real. E eu tenho dificuldade de sentir às vezes. Falei, poxa, eu tenho que resolver isso. O que eu vou fazer? Eu vou entrar numa prática com os meus alunos agora. Eles estão buscando uma prática para eles. Eu também vou participar da prática. O que eu posso fazer por mim nesse momento? O universo me fala. Como que eu resolvo isso? Onde está a origem disso? O universo, volta para sua infância, encontra o lugar onde você começou a se bloquear. Por que você começou a se bloquear? Eu estou falando para vocês, já estou meio que fazendo uma auto-investigação aqui, já está vindo, já coloquei até algumas razões pelas quais, socialmente, inclusive, isso pode ter acontecido e quais os ganhos que eu posso ter tido com isso também, né? Gratidão, Letícia, que bom que você está aqui, gratidão, Vá. Eduardo escreveu, projetamos inconscientemente a realidade que vivemos. Isso. Eu vou tentar colocar de uma forma diferente também, tá, Edu? Eu acho que é bem isso mesmo, mas tentando colocar em outras palavras, tem muita gente que fala, em exemplo, tá? Eu não criei essa realidade, eu não fiz isso com a minha vida. Aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Se você tivesse criado isso, quando que você começou a criar? Qual foi o primeiro movimento que fez você começar a criar essa realidade? Aí, muitas vezes a pessoa traz para o consciente ações que ela teve, que não pareciam nada a ver com aquilo, mas que levaram ela para aquela realidade. Ela se toca. Fala, nossa, eu criei isso. Isso eu acho que não é só do Theta Healing, tá? A gente pode abranger para... Acho que a PNL deve falar sobre isso também, inclusive. Sobre o tamanho, em porcentagem, né? Que a nossa mente inconsciente é responsável por nós. A nossa mente consciente, de acordo com... Eu vou falar algumas filosofias, para não dar nenhum nome. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. 12%. 12%. É só isso, é essa merreca aí, que a gente é consciente mesmo. Que é os nossos pensamentos, o que a gente meio que tenta segurar assim, para falar, para se comunicar, etc. Os outros 88%, se a minha matemática estiver certa, tá certo, ainda bem. Os outros 78%... são mente inconsciente. É onde ficam as nossas memórias mais profundas, onde ficam as programações dos nossos órgãos internos, né? Por exemplo, o nosso batimento cardíaco, né? A gente não pensa para o coração bater, a gente não pensa para respirar. Ainda bem, né? Porque já pensou ter que pensar em todas essas coisas ao mesmo tempo? E aí, nosso cérebro, a nossa mente, que é perfeita, resolveu fazer assim, ó. O que ele precisa mais, né? Ele precisa mais do background, né? Então deixa mais pro background aí, deixa 12% tá bom, né? Pro front, né? Pra tomar conta dessa coisa toda. Legal, Vá. É isso. Por isso que eu falei de acordo com algumas filosofias, né? De acordo com o Theta Healing, né? No material que foi recebido, eles colocam essa porcentagem. Mas você pode pensar numa porcentagem como essa também, né? E imaginar da mesma forma, né? O quanto que você tem de consciente e o tamanho do inconsciente. Aquela analogia legal que todo mundo já deve ter visto do iceberg, né? Que tem lá o oceano, ou a pontinha do iceberg, tem lá o meu braço e o resto do iceberg, tá? É o inconsciente. Aí você tá aqui falando várias coisas, não, a minha vida, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, não sei o quê. E aí a sua vida vai... Você tá assim, vamos fingir que você tá assim, né? Você tá caminhando com a mente consciente pra cá. Mas todas as suas crenças, todos os seus medos, todos os seus dogmas estão caminhando para cá, ó, para esse lado. Vou trazer mais para cá, tá? Aí você está forçando para ir para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, mas você está indo para trás. Você fala, meu Deus, por que a minha vida está indo para esse lado? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Porque a sua mente inconsciente está criando mais que você. E isso é natural, não tem nada de estranho na sua mente inconsciente criar mais que você. Ela é mais volumosa, ela tem mais potência.
André, como que eu faço então para minha mente inconsciente vir junto? Você tem que entender o que está aí no seu inconsciente. Durante a fala que eu estou trazendo aqui para vocês, 100% consciente, 400% inconsciente. Gostei. Durante a live de hoje que eu estou trazendo para vocês, eu imagino e espero que já estejam vindo para vocês alguns pensamentos, né? Algum tipo de crença que vocês talvez tenham. Qualquer coisa que você acredita é uma crença. E pode ser positiva também. Não existe só crença negativa. Você pode acreditar, por exemplo, eu sou bonita, né? Por exemplo. Essa pode ser uma crença positiva, né? Também pode ser uma crença desequilibrada se ela for exacerbada, né? Mas geralmente eu vou dizer que ela é positiva, tá? Porque a gente trabalha as crenças positivas no Theta Healing também. É uma ilusão a gente olhar só para aquelas que a gente acha que são limitantes e negativas. Às vezes, olhar para as positivas também é bacana, para a gente potencializá-las, né? Theta Healing não é uma ferramenta para você só... Nossa, que exemplo horrível. Só passar a cândida no banheiro, só tirar o limo, né? Também é uma ferramenta para que você possa lustrar aquilo que você já vê brilhar dentro de você, que é você se conhecer e potencializar aquilo de bom que você já tem aí dentro, né? Então, se já tiver vindo alguns pensamentos para você enquanto eu falava, falando, nossa, eu já pensei isso na vida, já falaram para mim que eu sou isso, e eu acreditei, e aí talvez você, eu acreditei, mas você olhou lá, você pensou no passado e falou, nossa, ainda me incomoda. Pô, se te incomoda, em algum nível aí talvez você acredite, tá? Em algum nível talvez isso ainda esteja movimentando você na sua vida em algum aspecto, né? A pessoa que deu o exemplo lá em cima, acho que a Ellen já assumiu aqui nas mensagens, ela deu um exemplo, talvez ela esteja recriando isso na realidade dela e ouvindo, quem sabe, até cada vez mais isso das pessoas. Por quê? Porque o inconsciente dela quer mostrar para ela, você é isso, você é isso. Você não acreditou que você era isso? Vou continuar te mostrando que você é isso. Mesmo que ela não queira mais ser aquilo. Enquanto ela não compreender, quando ela começou a acreditar que ela era aquilo e fazer um trabalho para isso, né, pode ser que seja um pouco mais desafiador. Às vezes a gente consegue fazer um trabalho meio superficial, que é aquela coisa de você ficar, sei lá, olhando no espelho e falando eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, né? Acho que isso é afirmação positiva, alguma coisa assim. Isso é bacana? Eu acho que é bacana. Mas, lembra, isso é 12%. Os outros 88% são maiores. Então, enquanto você não for lá, não der o tibum nesses 88%, vai ganhar. Pode segurar um tempo, né? É como se fosse uma máscara. A minha irmã, inclusive, ela contou pra mim quando eu tinha feito um curso faz um tempo, falando que era... Como que é o nome que ela falou? Eu não lembro. Tipo uma máscara, band-aid, isso. Esse é o termo que ela usou. Ela usou o termo band-aid para algumas circunstâncias, né, de ferramentas que existem por aí. Inclusive, no Theta Healing tem uma prática que a gente chama de band-aid, que é tipo, a gente chegou em um momento, se a gente estiver atendendo outra pessoa, por exemplo, e acabou o tempo, não conseguimos mais, tipo, tem outra pessoa em seguida, ou acabou o tempo daquela pessoa, a pessoa tem algum compromisso, etc. E aí, existem as afirmações, né, os recebíveis do universo, que no Theta Healing a gente chama de download. Não sei se era para falar disso hoje, mas vamos lá, eu tô falando, vamos lá. Que é a gente pedir pro universo, o que essa pessoa poderia receber de consciência, de pensamento, de sentimento, de vibração, que podia ajudar ela com esse processo pessoal dela, né? Geralmente isso é feito depois que a gente faz a substituição da crença, faz o trabalho de compreensão de crença, libera a pessoa daquele padrão que talvez ela estivesse vivenciando, né? Para fortificar aquilo que já foi modificado. Já trabalhou nos 88%, aí você vai reforçar nos 12%. Mas às vezes, por alguma razão, não deu para chegar até onde gostaria, ou que talvez devesse, né? Difíceis palavras agora. No 88%, aí você vai fazer um band-aid. Você vai falar, poxa, tem que dar uma reforçada aqui nesses 12% até que a pessoa volte. Porque não acabou, né? Para que ela volte depois, aí você continue de onde você parou de uma forma mais facilitada. Tem gente que acha, não, agora eu já estou super bem. Aí é importante que a pessoa que está atendendo fale, olha, tinha mais coisa ali. A gente resolveu bastante, deixei um suporte aí para que você fique bem até o próximo encontro, mas tem mais coisas. E você mesma vai sentir. Não estou dizendo isso que eu tenho que esperar a pessoa dizer para mim. Não, você vai saber, você vai sentir. Você vai perceber que tem coisas a mais. É natural. Tem muita gente que pergunta para mim, que eu atendo também com Theta Healer, não só ofereço o curso, né? Seja bem-vinda, Jéssica. Jéssica, amiga Theta Healer também, né?
E o pessoal pergunta, André, quantas sessões de Theta Healing eu tenho que fazer? Aí eu viro pra pessoa, aí eu penso, né? Não falo pra ela de cara, eu penso na minha cabeça. Eu falo, gente, como é que eu explico pra essa pessoa quantas sessões talvez ela tenha que trabalhar? Porque assim, às vezes se a pessoa tiver uma crença, impossível, ninguém tem uma crença só, né? Não dá, não tem como. Você teve pai, você teve mãe. Todo mundo teve pai e mãe. Que não teve pai e mãe tem pelo menos, sei lá, N crenças. Eu não vou dar um número para não criar realidade limitante para ninguém, tá? Mas todo mundo tem. Isso é fato, não tem como, né? E às vezes uma sessão não dá para trabalhar aquela crença. Precisa de mais de uma. Às vezes uma só é suficiente, às vezes precisa de mais. André, o que define quantas sessões precisa? A abertura da pessoa, a profundidade que aquilo tá. Né? E eu digo sessões porque pessoas perguntam, né? Quando você vai fazer em si mesmo, é a mesma coisa, né? Quando você faz o curso, você começa a aprender a mergulhar em você. André, quantos mergulhos eu vou ter que fazer? Talvez um só, para trabalhar aquele aspecto, talvez muitos outros, né? Se você for olhar tudo aquilo que você ouviu, que você viveu na sua infância, todos os capotes que você levou de bicicleta, por exemplo, você talvez tenha sido zoado por isso, tenha acolhido aquilo como verdade, tenha acolhido que você não sabe andar de bicicleta, que você é incapaz, que você é uma pessoa desequilibrada, olha só que intenso, uma pessoa desequilibrada, pegou aquilo pra você, e aí, como é que solta esse negócio? Né? E quantos outros talvez a gente tenha? Então essa é a resposta quando alguém pergunta quantas sessões. Não sei, não faço a menor ideia. É você que sabe quantas coisas tem dentro de você que você quer mudar, que você quer liberar, que você quer curar. Né? E a mesma coisa quando você vai se auto-aplicar. Tem gente que no curso chega e pergunta, André, quanto tempo você acha que eu vou demorar para trabalhar as minhas crenças todas? Aí eu falo, quando eu descobrir eu te aviso, porque eu sou professor e ainda estou trabalhando. É muita coisa que a gente tem. A gente vive todos os dias, todo dia a gente está recebendo novas programações da realidade. Né? Libera a pessoa dela mesma. Dela mesma. É isso, Silvia. É isso. É você se libertar, né? Se libertar dos seus aspectos inconscientes. Ou melhor, trazer os seus aspectos inconscientes para a consciência na medida do possível, iluminá-los, abraçar os aprendizados dele e aí liberar as limitações. Né? E aí isso pode ser considerado sim um tipo de libertação. Acredito que sim, acho que é bem essa forma. O que eu quero que vocês levem de pensamento hoje, né? Porque eu falei um pouco sobre o que é o Theta Healing, teve gente que fugiu no começo porque acho que eu estava sendo meio técnico. Perdão para quem foi embora, mas né, não era para ficar. Eu comecei a contar a história para fazer um pouco mais de sentido. O que eu quero que vocês levem de hoje, dessa conexão entre o Theta Healing e as crenças, é justamente a criação da realidade. Não tem como você criar uma realidade para você enquanto você não tomar 100% de quem você é. Eu ouvi, isso era para eu falar no último dia, eu acho, mas vamos lá. Vai fazer depois, aí é bom que eu já faço ancoragem para vocês virem no último dia, que é sexta-feira, que é de manifestação. Aquilo que você manifesta, aquilo que você atrai, que a gente fica pedindo várias coisas para o universo. Não, o universo me traz isso, me traz aquilo. O universo não traz o que você pede. O universo traz o que você é. Eu ouvi isso num vídeo no canal do YouTube chamado Conhecimentos da Humanidade. Direito autoral aqui dessa frase do menino. Né? E ele falou aquilo, eu falei, gente, é verdade? É isso? Você só atrai aquilo que você é. Não tem meio termo, cara. Não tem como fugir. Não tem como você dar um hack, né? Usar um código extra aí para modificar a realidade. Não tem para onde correr. Você cria a realidade de quem você é. Se você é uma pessoa que você se considera uma pessoa, sei lá, rancorosa, você vai atrair situações que vão mostrar que você é uma pessoa rancorosa, porque você é uma pessoa rancorosa. Se você é uma pessoa alegre, você tende a atrair situações alegres para a sua vida. Por quê? Porque você é uma pessoa alegre. André, não gosto da pessoa que eu estou sendo hoje. Ótimo, esse é o primeiro passo para você começar a modificar, perceber que você tem coisas, aspectos em você que você não gostaria de estar vibrando. Aí você vai reconhecer esses aspectos de você. Você vai olhar, por que eu sou desse jeito? Seja bem-vinda, Regina. Você vai olhar, por que eu falo essas coisas? Por que eu penso essas coisas? Por que eu sinto essas coisas? Ou não sinto, no exemplo que eu dei de mim mesmo, né? Da onde é que vem esse negócio? Esse negócio é meu? Minha voz mudou, né? Esse negócio é meu? Esse negócio é do meu pai?
esse negócio é da minha mãe, esse negócio é do meu avô, é da minha avó, é de algum ancestral. Porque, pasmem, o Theta Healing trabalha vidas passadas, trabalha ancestralidade, trabalha nível de alma. Não é uma terapia apenas racional. Tem gente que me pergunta, André, Theta Healing é PNL? Theta Healing é hipnose? Não. Eu diria, eu gosto de dar um exemplo assim. Eu vou pegar da PNL, que é um curso que eu já fiz, tá? A PNL é bem legal. Eu acho bem bacana. Inclusive, eu acho que me ajuda muito no trabalho de Theta Healing a PNL, porque me ajuda a saber como falar com as pessoas de uma forma menos invasiva. Que eu conheço várias pessoas, obviamente que não vou dar nenhum nome, que fazem o Theta Healing, que elas não respeitam muito o livre-arbítrio da pessoa, porque elas estão vendo ali no campo, elas, é isso. Não é adivinhação Theta Healing, né? É importante deixar a pessoa, no tempo dela, se auto-reconhecer. Então, a PNL ajudou bastante nisso, que eu fiz antes, né? Mas eu passo alguns conceitos disso no curso também, fiquem tranquilos. PNL, Theta Healing, né? A PNL, ela cabe no Theta Healing. O Theta Healing não cabe na PNL. Eu acho que esse é um ótimo exemplo para ilustrar um pouco disso, tá? Porque o Theta Healing, ele não foi a criadora, que é a Havaiana, o livro dela tá ali atrás, não consigo pegar agora. Ela não inventou o negócio, ela não falou, vou inventar um negócio aqui, não. Ela compilou uma sabedoria que já existia e juntou várias coisas do universo, né, que ela percebeu que podiam facilitar aquilo e fez um grande bolo de aniversário. E ela chamou ele de Theta Healing. Olha, agora o nome desse negócio aqui, desse filho que nasceu, é Theta Healing, né? Aí o Theta Healing, ele tem linguagem hipnótica, ele usa a onda Theta, que é a mesma onda que é usada na hipnose. Sim, esses aspectos parecem muito, inclusive. Mas, como eu disse no começo, ele trabalha, Theta Healing, com a conexão com o Criador de tudo que é, com a energia do universo. Então é um processo espiritual antes de ser um processo racional. Então isso já anos-luz da hipnose. Porque a hipnose é mental, pura e simplesmente mental. Então isso já muda muito, tá? Que tem gente que fica pensando nisso, porque a gente conversa, né? Você conversa consigo mesmo se você estivesse auto-aplicando essa ferramenta. Acho que eu falei mais do que eu devia hoje, né? Mas é isso aí, quando a gente conta história, a gente se alonga, a gente vai esticando, a gente conta coisinhas a mais, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, escrevam as dúvidas, aproveitem que eu estou aqui contando um pouquinho a mais e perguntem que eu vejo se eu respondo hoje. Se eu não respondeu hoje, eu guardo a sua pergunta e respondo nas próximas lives. Só fazendo lembrete, hoje é dia 14, enquanto vocês escrevem se quiserem, né? Hoje é dia 14/3, né? Nós teremos live amanhã, dia 15, dia 16, dia 17 e dia 18. Vão ser mais 4 dias de live dessa introdução ao Theta Healing, que não é um curso de Theta Healing, mas é para vocês terem uma ideia um pouco do que é essa ferramenta, do que ela possibilita, do que ela traz. Já trouxe alguns ganhos, né? Algumas formas de vocês saberem se ela serve para vocês ou não. Isso porque eu só contei uma parte, né? Eu contei a parte mais racional, vamos dizer assim, né? Então temos mais 4 dias, com mais ou menos meia hora, 40 minutos, não sei o tempo que vai ser as próximas lives, né? Para que vocês conheçam. E se vocês gostarem bastante, se vocês se conectarem bastante, né, vocês podem se aprofundar no assunto. Eu vou contar sobre o curso de Theta Healing que eu vou dar em breve aí também para que vocês fiquem sabendo. Algumas pessoas já sabem, já se inscreveram também. Amanhã eu vou contar um pouco mais sobre isso do curso, trazer os detalhes para vocês, mas já deixar aberto para vocês, eu não estou aqui para esconder nada não, que essa sequência de lives é para trazer nível de consciência para vocês, que é mostrar o que é essa ferramenta, mostrar o que é o Theta Healing, para que vocês conscientemente saibam, pô, legal esse negócio, quero na minha vida. Fala, André, legal, mas quero não, tô com outras coisas, não sintonizei. Tá tudo certo, a gente está aqui justamente para isso, a gente está para trocar, está para se oferecer, está para somar, tá bem? Então, antes da gente fechar, eu comentei que a gente ia fazer uma prática, então a gente vai fazer uma prática. Deixa eu só ver se alguém escreveu algum comentário aqui, senão eu vou fazer uma prática rapidinha com vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Eu falo muito, ainda bem que eu não escrevi um roteiro. Já pensou se tivesse um texto na minha frente? Eu ia ficar todo perdido. Ah, que legal que vocês estão aqui, gente. Ó, se vocês quiserem convidar alguém só agora no final, mandar um aviãozinho pra alguém, falando, vai ter um negócio legal agora, entra ali rapidinho, fica à vontade, tá? Eu não me importo, não. O final é sempre a parte mais legal.
Dá alguns segundinhos para isso. Enquanto isso, quem já chamou ou quem não quiser chamar ninguém, eu vou pedir para que, se possível, sente uma posição confortável, já comece a relaxar e já fique de olhos fechados, tá bom? Quem chegou depois, a live vai ficar disponível por pelo menos 24 horas. Eu digo pelo menos porque não vai ser eterno, mas eu vou deixar ela no Instagram um tempinho depois para quem quiser ver o começo, tá bom? Muito bem, já foi tempo bastante para quem fosse chegar já chegasse. Peço que todos e todas relaxem, fechem seus olhos, se conectem com vocês. Peçam a presença do próprio universo em volta de vocês, dentro de vocês. Toda a luz que vocês sabem que sempre acompanha vocês. Sintam os batimentos cardíacos do seu coração. E perceba o pulsar magnético da vida, que se expande a partir do seu centro cardíaco, para todo o seu peitoral, para os seus ombros, para o seu abdômen, para os seus braços, para as suas mãos, para o seu pescoço, para o seu quadril, para as suas pernas, pés e para a sua cabeça. Sente a pulsação do seu coração em todas as partes do seu corpo, como se fosse uma pedra que cai na água e essas ondas se espalham por todo o corpo. Sente esse movimento. Mantenha os olhos fechados para que você potencialize essa conexão, a respiração tranquila. Nesse momento, deixe vir na sua mente, deixe vir na sua consciência algum momento da sua história, algum momento da sua jornada, da sua infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, de hoje mais cedo, da semana passada, não importa o tempo. Deixe vir algum episódio em específico na sua mente. Algum momento no qual você gostaria de iluminar com uma energia de amor infinito do universo, para que você pudesse, com essa clareza, com esse amor que o universo disponibiliza, perceber um pouco mais do que essa experiência trouxe para você, para que você pudesse soltar um pouco mais do que talvez ainda estivesse ancorado em você, desse lugar que você gostaria de se soltar. Respira profundo. E eu vou pedir para você agora permissão para deixar disponível a partir do próprio universo, o universo enviando para você, não eu só sou um instrumento aqui. O universo enviando direto para você, direto para essa experiência, direto para esse lugar, essa energia de amor infinito. Se você quiser receber em voz, fale sim, ou fale eu aceito. Essa permissão é essencial para que essa energia chegue, porque é você, com o seu livre-arbítrio, afirmando para o universo o que você realmente quer. E isso precisa ser verbal, não mental, ok? Então, mais uma vez nesse lugar, eu peço a você a permissão para trazer essa energia direto do universo, essa energia de amor infinito, de abundância de amor, para que possa ser compreendido, para que possa ser iluminado esse lugar, e você possa receber, mesmo que apenas uma fração, mesmo que apenas uma
gota de luz, de sabedoria desse local, desse momento, que você possa receber agora. Inspire nesse lugar, reconheça essa luz que chega, que ilumina você, a situação, o lugar, a memória. Se você não pôde retornar a nenhuma situação específica, apenas receba em você no momento presente essa luz. Se você desejar, diga sim, eu aceito. Respira profundo, se agradece por ter recebido, por ter se aberto, se você recebeu e se abriu. E no seu tempo abre os seus olhos, se reconhece aqui mais uma vez, se percebe, agradece ao universo, agradece a consciência que talvez tenha chego para você. Talvez isso tenha sido bastante para ressignificar alguma coisa para você. Talvez isso tenha sido um band-aid só, que vai fortalecer você até o momento em que você vai mergulhar nisso por si só, através das ferramentas que você possui, através do Theta Healing, se você já for Theta Healer, ou através do auxílio de alguma pessoa, de algum terapeuta que pode te ajudar nesse mergulho também. Mas o importante é, se você se abriu, você recebeu, tenha certeza disso. Gratidão, pessoal. Gratidão por terem vindo, por terem se disponibilizado, por terem ficado até o final aqui comigo, recebendo essa sabedoria, essa consciência. Amanhã nós vamos ter mais, amanhã nós vamos falar sobre, deixa-me ver, contato com ancestrais, contato com anjos da guarda, né? Com esses planos um pouquinho mais sutis. Lembra que eu falei que o Theta Healing também tem um aspecto espiritual? É isso, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre ele. A gente falou sobre o mental hoje e amanhã a gente vai mais para o espiritual. Gratidão, gratidão, Lari. Lari, mulher incrível. Quem é mulher e está me vendo aqui, ó, a Lari, ela tem um trabalho magnífico com o sagrado feminino. Entrem lá no Instagram dela depois para conhecer um pouco do trabalho dela. Uma pessoa incrível, muito amorosa. Amo demais. É isso, gente. Gratidão a você também, Valesca. Gratidão, gratidão. Nos vemos amanhã, então. Como eu disse, eu vou deixar a live salva. Sim, Ellen, eu vou deixar a live salva. Ela não vai ficar para sempre, tá? Para vocês poderem ver pelo menos o começo. Eu vou deixar no mínimo por 24 horas. Então até amanhã com certeza fica. Quarta-feira eu já não sei se vai ficar. Mas até amanhã com certeza fica, tá bom? Aí vocês vão poder ver o comecinho dessa nossa live de hoje também. Nessa semana eu vou fazer assim para que vocês possam aproveitar ao máximo que foi disponibilizado aqui. E vou ver se eu subo no YouTube também, que tem gente que gosta de assistir acelerado. Depois, se vocês quiserem, puderem compartilhar com outras pessoas também, já que vai ficar gravado aqui no Instagram, para que elas venham a conhecer essa ferramenta, venham a conhecer um pouco mais sobre o Theta Healing e possam vivenciar isso que vocês receberam também, porque está gravado e a ressonância, a energia fica disponível, então mesmo que não seja ao vivo, elas vão receber isso que vocês receberam também. E é isso, pessoal. Depois, se quiserem deixar um comentário lá na postagem falando como que vocês se sentiram, como foi para vocês, isso ajuda um bocado no tal do engajamento dessa ferramenta mágica que é o Instagram, tá bom? Beijos, beijos, beijos e até amanhã.
Fui. Cadê a caixa? Tá aqui.